Boa tarde, pessoal. Meu nome é Bruno. Agora são 15 horas e 53 minutos, horário de Brasília, dia 3 de outubro de 2015. Hoje eu inicio uma nova modalidade de curso, que é um curso em vídeo, certo? Com certeza vai ser bem acessível para todos que quiserem entrar nesse mercado de opções binárias, tá? Eu acredito que vão ser no mínimo uns 5 módulos, tá? Primeiramente, hoje começa o módulo 1, tá? Então, assim, a primeira coisa que eu quero que vocês tenham ideia, né? Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a quem adquiriu o curso aí, né? Vocês têm ideia sobre as opções binárias. Bom, as opções binárias, ela é nada mais, nada menos do que um jogo de apostas. Tá? É um jogo de apostas. No momento em que a gente tem apenas 3 resultados, a vitória, a perda e o empate, certo? E o empate é um resultado em questão a probabilidade é muito remoto de acontecer, certo? Então a gente tem praticamente aí quase 200, 300% de chance ou de ganhar ou de perder, né? Então isso para mim, né, se caracteriza um jogo, né? E eu quero explicar um pouquinho mais nesse módulo 1, né, a respeito desse desse mercado, né? Mercado de opções binárias, tá? Diferentemente de mercado financeiro. E logo mais eu chego lá. Bom, aqui eu montei, né, como se fosse lá na corretora, né, as funções, né, no broker, né, como se fosse lá na corretora, né, as caixinhas de opções, né, o acima, o abaixo, né, quando a gente dá o comando, certo? E assim, vamos pensar da seguinte forma. Né? Esse aqui é bem básico mesmo, né? Para quem está iniciando é bom entender um pouco mais. Né? A gente lá tem duas opções, né? No caso da corretora IQ Option, tá? No qual eu trabalho, igual a outras pessoas que também trabalham, né? E lá tem assim, opção turbo. A opção turbo, ela vai de 1 minuto a 5 minutos de expiração. Tempo de expiração. Né? E tem a opção padrão de opções binárias, que é a clássicas, que é de 15 em 15 minutos. Dá para te colocar para o horário determinado lá, que é para, vamos supor, se agora são 4, faltam 3 minutos para as 16 horas. Então lá vai ter uma opção que vai fechar às 16, outra às 16h15, outra às 16h30, 16h45, certo? E aí vai de cada um e conforme sua estratégia que está usando, ou vai usar essa caixa de expiração, ou vai usar essa caixa de expiração, né? Lembrando que quando a gente clica em turbo, a gente tem que clicar em turbo e clicar no ativo para ativar a opção turbo. Igual serve para essa questão aqui, né? Quando tu clica lá em opções de binário, eu acho, uma coisa assim, a gente tem lá os ativos, aí tu tem que clicar no ativo para ativar essa modalidade aqui de 15 em 15 minutos, ou meia hora, ou até 1 hora, às vezes eles dão lá. Questão de porcentagem de pagamentos, né, do retorno. Isso vai variar conforme o tempo, conforme o par de moeda, conforme o tempo de expiração, conforme o horário do dia também, né? Mas assim, ó, opções binárias é nada mais nada menos do que o seguinte. Por exemplo, se um ativo, né, um ativo qualquer, esteja lá numa cotação de $100 ou R$ 100, né?
independente da moeda aqui, né? Ele chega, por exemplo, a gente demarcou que o preço, a partir desse ponto aqui, né? Ele vai subir. Ele vai ficar acima dessa linha aqui demarcada, né? E tem um tempo de expiração. Por exemplo, se a gente coloca para 5 minutos, né? O que geralmente acontece? Acontece o seguinte, né? O ativo, a gente entrou aqui, né? Se tu disse que vai subir e deu o comando acima, né? Ele começa a subir, desce, pode ir lá embaixo, de repente ele subir, desce, sobe, 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 cai. E por muitas vezes no último segundo, no fechamento, a gente ganha. Tá? Pronto. Independentemente se fechou aqui em cima ou se fechou um pipzinho acima, a gente tem o retorno lá, uma média, né, de pagamento das corretoras é de 70%. A gente ganha os 70%. Se o teu investimento foi R$10 ou $10, né, o teu retorno vai ser de R$7 ou $10. Volta os 10 para o teu saldo com o lucro de 7, né? E é simples assim, tá? Não tem muito mistério. Tem que aguardar. Depois que a gente deu o comando aqui, é só esperar o ativo movimentar os preços ali, né, da cotação e tal. Ficando acima do valor de 100, no qual a gente entrou, a gente ganha porque a gente escolheu a opção acima. Vai ficar acima de 100, né? Se por um acaso a gente colocou acima, né, e o preço veio, subiu, subiu, subiu e de repente ele cai, sobe um pouco, cai, pum. Aí a gente perde o valor que a gente colocou no montante para a aposta, né? Para a operação, né? Por exemplo, se tu colocou 10 lá, se tu perdeu os 10, certo? Simples assim, perde o que tu colocou, né? Pode acontecer até no último segundo, como eu havia explicado, né? O preço está lá em cima, né? Tá quase fechando o tempo de expiração e de repente ele faz um e fecha aqui, a gente perde, né? Então, independente do tempo de expiração, se é para 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, de 15 em 15, meia hora, isso aqui tudo pode acontecer até nos 10 últimos segundos, tá? Então, assim, a mesma coisa serve também, tá? Quando a gente dá um comando abaixo, dizendo que o preço vai ficar abaixo de 100, né? O preço vai ficar abaixo de 100, né? O preço, o preço pode cair, pode ganhar com uma distância muito grande até esse tempo de expiração aqui e a gente ganha tranquilamente. Pode acontecer o caso de subir, subir, subir e ganhou aqui, né? Comigo particularmente já aconteceu várias vezes, eu acho que com muitos já aconteceu várias vezes, né? E a gente acaba ganhando a opção porque a gente deu o comando abaixo, né? E acabou sendo vitorioso aí, né? Por até chega a ser engraçado, milésimos de pips, né? Mas é isso aí. Não tem muito mistério. A gente precisa de um pip para ganhar ou um pip para perder. Não importa, tá? Então a gente só vai ter dois resultados. Igual pode acontecer, a gente tá lá bem tranquilo, né, feliz da vida, tá quase fechando a expiração, a gente chega a se atirar para trás, né? Nos 10 últimos segundos o preço vai lá e faz assim, então, e a gente perde. Eu acho que é uma das piores situações, né?
Eu acredito ser uma das piores situações, porque a gente está praticamente ganho a operação. Mas o mercado ele é muito instável, a gente nunca tem como prever o próximo movimento, certo? É o mercado de apostas, então a gente está sujeito a tudo, né? Opções binárias é só isso. Só isso. Ficou acima, tu disse que quer ficar acima o preço, ganha. Ficou abaixo, se quer ficar abaixo, ganha. Quando eu falo disse que ficou abaixo ou acima, é quando a gente dá o comando. Certo? Pronto. Simples assim, não tem muito mistério. E bola pra frente. Esse aqui é o conceito básico do básico, tá? Básico do básico. Tá? Mas é óbvio, né? Que assim, algumas dicas que eu dou, né? Que eu tento aí ajudar, né? Eu já estou há um bom tempo nesse mercado. Eu percebo que há muita gente que zera a banca todos os dias, toda hora. E eu vou dizer para vocês, eu não acho legal, né? Porque quando muita gente começa a perder, começa a desanimar um, começa a desanimar outro. Aí um fala pro outro, poxa, isso aí não é um negócio legal, não é um negócio bacana, sai fora disso, isso é manipulado, a corretora nunca perde, não sei o que, parará, parará. Um monte de coisa que talvez por alguma falta de conhecimento, ou algum toque, né? Alguma dica que faltou. Mas assim, ó, como eu havia falado antes, a dica que eu posso dar, tá? 90% das opções binárias, 90% é o nosso psicológico que nos afeta quando se trata de zerar bancas, né? A gente não deve fazer muitas operações ao dia, né? Limitar quantidades de entradas, né? Ter paciência para aguardar um sinal correto para entrar, né? Se for colocar algum fundo em alguma corretora, enviar dinheiro para a corretora, né? Que esse dinheiro não seja de empréstimo, que não seja de amigo, que não vá agredir o seu orçamento doméstico. O que eu quero dizer? Não vai tirar dinheiro de uma conta de luz, de uma água, de um telefone, né? Na esperança do mês seguinte a gente está com o valor dobrado e pagar as contas com esse dinheiro. Pode ser que esse planejamento pode acabar dando tudo errado, né? E aí acaba a gente com dívida, acaba a gente sem dinheiro, chateado com opções binárias. E a proposta que eu tenho para oferecer aqui é mudar um pouco a visão sobre opções binárias, né? Então assim, bom, referente ao módulo 1, né, e conceitos de opções binárias, eu acredito que eu consegui esclarecer algumas coisas. É bem básico mesmo, né? Não, é um vídeo caseiro, vamos dizer assim, né? Eu estou gravando aqui num quarto e tal, né? Mas eu acredito que vai ser de bom grado e não há necessidade de gastar valores altíssimos em cursos que talvez a gente nem vai usar, nem vai entender e vai ser só por vídeo, né? No meu caso aqui, eu estou fazendo vídeo porque me pediram, Bruno, grava teu curso, cara, grava lá, é bom ter uma instrução mais detalhada de algumas coisas e tal, né? Outra coisa, vai ser comercializado, obviamente, esse meu vídeo. Eu não vou dizer que não, porque eu também não vou perder tempo de um sábado fazendo um vídeo aqui sobre opções binárias. Praticamente 4 módulos, 5 módulos, no qual eu vou ensinar estratégias, vou passar estratégias, vou ensinar sobre probabilidades, né? E ficar por isso mesmo. Não. Eu acredito numa coisa, almoço gratuito não existe. Almoço gratuito não existe, né? Então assim, mas com certeza o preço vai ser bem acessível e não vai ter nem vai com certeza
A grande maioria vai ter condições de pagar, vai ter condições de ter esse acesso, né? E vai ser bem legal. Bom, partindo do princípio de que opções binárias é uma aposta, qual vai ser o nosso pior inimigo? O vício. O vício. Simplesmente o vício, a ganância, o orgulho, não aceitar perdas, né? Por muitas vezes a gente está lá com um lucro de 100, 200 reais no dia, basta uma perda de 5 reais ou 5 dólares para a gente começar a dobrar valores e acabar zerando a banca em menos de 10 minutos. Acontece muito, podem acreditar, acontece muito. Então assim, fujam do vício, tenham uma meta estabelecida diária, um objetivo a longo prazo, que nem é tão longo, a minha sugestão é de 120 dias, né? A meta também que eu sugiro, ela é baixa, né, com relação a valores, mas em porcentagem, eu particularmente acho agressivo, que é 3% ao dia, né? Que entra nesse módulo 1 que a gente vai passar agora, tá? Eu vou abrir aqui a planilha para mostrar como é que funciona, né? Para mostrar como é que funciona a planilha que eu projetei aqui e tal. Me ajudou muito em 2010. Opa, não, isso aqui não. E acredito que vai ajudar a muitos aí que estão nessa questão aí de... como é que eu vou explicar? Tá naquela situação de que o saldo, né, vai e volta, vai e volta, vai e volta, né? Tá com 300, vai a 380, volta a 250, vai a 320, volta a 260 e vai e volta até zerar a banca, né? Então a sugestão que eu sugiro, né? Isso aqui não é uma regra universal, tu pode fazer de qualquer maneira, do jeito que tu achar melhor. Se tu acha que 3% é pouco ao dia, tudo bem. Se quer fazer 10% ao dia, tudo bem também, né? Mas desde que seja uma coisa consciente e regrada, né? Então assim, ó, eu vou explicar o que eu passo para todo mundo, né, no meu curso e tal, que é o seguinte. Vou me guiar por corretoras que nos dão 100% de bônus. Por quê? Porque é o seguinte. Opções binárias é um tipo de negócio que a gente não deve gastar muito dinheiro, que não vai fazer muita diferença, tá? Eu acredito assim, que 300 reais é um valor legal para a gente entrar, né, em opções binárias, mas tem que ser aquele dinheiro que tu não vai precisar, né, de imediato e nem para fazer renda extra. A partir desse dinheiro aqui, a gente vai montar uma banca, né, com a ajuda do bônus, né? Geralmente lá no caso da Equioption que eu trabalho, eles te dão 100% de bônus, né, e teu saldo fica 600, tá? Eu vou me basear por esse valor aqui, tá? Por esses valores que é mais ou menos a média que todo mundo entra, né, em algumas corretoras. Se for outra corretora, vai exigir lá 250, 300 dólares para entrar, então é mais ou menos a média que todo mundo entra. A Equioption tem a opção de entrar em reais, tá? Então assim, qual é a jogada aqui? Qual é a estratégia? A estratégia já começa por aqui, né? Muitos acham que a estratégia é só no gráfico e ficam numa busca frenética por indicadores, por templates. Tudo bem, não é errado também, né? Tudo que a gente fizer não tem um certo e um errado. Dando certo ali, né, beleza. Mas uma coisa eu garanto, sem objetivo e sem uma meta, é como se tu estivesse num espaço sem órbita. A gente fica sem guia. E não tem nem o porquê tu estar em opções binárias se tu não tiver uma meta e sem um gerenciamento e sem um objetivo a longo prazo. A sugestão que eu passo é 120 dias úteis de operações ou 4 meses. Para depois a gente começar a fazer saques, né? Ou ter uma renda extra, ou ter o dinheiro principal, tanto faz, aí vai de cada um. Certo? Então começa por aqui. Bom, poxa Bruno, mas
Se eu pegar o bônus lá, meu dinheiro não vai ficar trancado lá na Equioption? Vai ficar trancado. Vai ficar trancado sim, tá? Só que tem um detalhe. Tem uma regra, tá? Eu estou me baseando na corretora Equioption no qual eu trabalho, né? Pelas outras eu não posso responder, né? Que é o seguinte. A gente tem que fazer 35 vezes o valor do bônus em negociações. Né? Em negociações. Não quer dizer que o amigo tenha que ter 10.500 em saldo. Tá? Por exemplo, se a gente jogar lá, der um lance de 10, vai abater do valor de negociação. Ganhando ou perdendo, esse 10 aqui, ganhando ou perdendo a opção, esse 10 aqui vai abater. Então vai ficar 10.490. Se eu jogar 100, vai ficar 10.400, né? Se eu jogar 500, vai ficar 10.000, até zerar o valor de negociação sugerido pela regra do bônus que a corretora colocou por ela lhe dar o dobro do que tu colocou. E o teu saldo fica em 600. Certo? Se a gente não tem muita pressa, é válido pegar o bônus, porque muitas vezes a gente pode sentir falta dele. Tá? Mas a jogada aqui é a seguinte. Pega o bônus da corretora e usa a seu favor. O teu dinheiro real é os 300, correto? E a gente tem 600 de banca. Vamos aproveitar o dinheiro deles para fazer a nossa meta em cima de 300. Ou seja, nossa meta, nosso valor real está aqui, o primeiro dia, o valor que a gente tem, a meta sugerida de 3% ao dia, lucro, excedente e a data que a gente coloca, o dia que a gente fez lá. Um exemplo, né? A gente vai usar 1 a 2% de banca para atingir a meta, tá? Que é o nosso risco de banca, que não vai nos afetar tanto. A gente está jogando primeiramente com o bônus, que é a nossa primeira barreira de proteção do nosso capital, do nosso dinheiro, aquele dinheiro que saiu do nosso bolso, certo? Então, não tem problema. 1 a 2% você vai jogar 6 ou 12 para atingir os 9. Tá? Por exemplo, no primeiro dia a gente foi lá e fez R$20, né, de lucro líquido. Tá? Ah, Bruno, já dá para adiantar os dias aqui? Não, não faça isso. A gente vai calcular o quê? O lucro líquido menos o que a gente estava esperando, que é o 9. Então, de excedente daquele dia, a gente já tem 11. E aqui a gente coloca a data. Vamos dar um exemplo aqui, né? É 3/10, né, de 2015. Vamos supor que fosse hoje, né? Então, o que acontece? No dia 3/10, a gente fez 20 de lucro. A gente está esperando 9. O excedente é 11. O que é esse excedente, né? É a nossa segunda barreira de proteção, né? A primeira é o bônus, ou seja, a gente utilizou o dinheiro do bônus para fazer a nossa meta. Tá? Se a gente fizesse aqui 9,50, 50 centavos é o precedente, a gente está esperando 9. No outro dia a gente vai lá e faz 23, né? Um exemplo. Né? O cálculo é o mesmo. Não adianta os dias. Pega esse dinheiro aqui de excedente para jogo, porque só nessa brincadeira aqui tu já tem 14, ó, para fazer a meta de 9,55. E assim vai embora. Aí tu faz lá 10, né? Outro dia tu vai lá e faz 12, outro dia tu vai lá e faz 15. E o que vai acontecendo? Vai montando uma barreira de proteção. Porque mesmo que se tu zerar o excedente e o bônus, aí é que a gente começa a se preocupar,
porque a gente vai estar com 347,78 e já vai estar jogando com o nosso dinheiro e com o nosso lucro obtido, certo? Isso aqui serve para proteger o nosso capital e o lucro, junto com o bônus. Então, nessa brincadeira aqui de 5 dias, só um exemplo, logicamente, a gente tem 21,72 mais 300 para jogo, ou seja, 321,72 para jogo, né? A gente permanece usando 1 a 2% da banca para atingir a meta diária, né? Ah, Bruno, chegou aqui, eu fiz 9, né? Pegou um dia difícil aí, talvez. Acontece com todo mundo, comigo acontece, qualquer um acontece, né? Não atingiu a tua meta, mas tu fez 9 de lucro. E se tu não tá muito legal e tá vendo que o mercado tá meio estranho, ou não é teu dia mesmo, deixa como tá. Volta no outro dia, né, que vai ficar tudo mais claro. Tá, mas o Bruno, ficou negativo aqui 1,43. Quem vai cobrir a tua meta? O teu próprio excedente. Aí tu só vai ter 20,28. Ele vai cobrir os excedentes anteriores, ele vai cobrir essa meta aqui. E no outro dia tu vai lá, faz 20, né? Que tudo no outro dia fica mais fácil, né? Então, além de cobrir, né, esse 1,43 foi coberto pelo excedente anterior, esse 9 aqui fica para jogo, né? Não adianta os dias. Por quê? Pensa bem, esse dinheiro aqui é o nosso. Dentro de 30 dias, ó, mesmo com o dinheiro nosso, 706,97, olha o quanto tu vai precisar fazer, né, para atingir a tua meta. Já pensou quanto tu vai ter de excedente? Né? O saldo, na maioria das vezes, nosso saldo ele está muito maior do que isso aqui, né? Porque a gente não está adiantando os dias. E isso é bom, porque quanto maior o excedente aqui, maior é a nossa barreira de proteção, sendo que tem mais 300 para jogo. Então, para eu chegar no meu dinheiro, no que eu investi menos 300, eu tenho que praticamente zerar o excedente, zerar o bônus, para depois chegar aqui nos 368,96 para fazer 11, né? Então eu acredito que não é tão difícil de entender essa planilha aqui, tá? Tem que ter uma gestão, galera. Tem que ter uma gestão. Vamos rodar aqui para baixo, né? Que muitos dizem, 3% é pouco, tenta aumentar, né, para 5%. Olha em 60 dias aqui, tá? Isso aqui é o nosso dinheiro que a gente está considerando real. Olha quanto que é necessário fazer, certo? Sem contar que a gente não está somando aqui o excedente. Pode estar aqui com 3.000 de excedente e com 1.700 de dinheiro teu. Não muda essa regra. Procurem não mudar essa regra, né? E aí vai embora. Isso aqui eu vou mostrar primeiro em modo em reais, no caso, né? Em reais a gente pode ir até 120 dias, né, para fazer 10 mil reais de banca. Aqui a gente já tem uma banca considerável para fazer uma grana legal por dia, um dinheiro legal por dia, porque tu vai arriscar 1% da banca, que é 100. Se a corretora está pagando 70%, 75% vou botar na média. 75%, né? Tu ganhou a primeira. Dá o caso de tu ganhar a segunda, 75%. Bom, eu não sei para vocês, eu não sei para alguém, pode ser pouco, mas eu penso assim, 150 reais por dia, falei em reais, tá? 150 reais por dia, vamos ver a quanto equivale no mês, em 22 dias trabalhado, como qualquer outra pessoa, são 3.300 reais por mês. Por isso que eu falo que o ideal é montar uma banca antes de começar a solicitar saques, né? Eu acho que é bem interessante. E qual que vai ser o risco? 1% da banca, 1% de 10.100, né? Bom, aqui está comprovado essa questão, o porquê de montar uma banca boa para depois começar a realizar saques, né? Entrar com 300 achando que vai fazer 2, 3 mil de um dia para o outro, é possível? Sim, é possível. Mas a probabilidade disso acontecer é muito remota, tá? Se tu estiver em dólares, tu pode chegar até o dia 73
com 2.500 dólares, tu já pode começar a tirar um dinheiro para a renda extra, desculpa, né? Para a renda extra, né? E isso eu comprovo nessa parte aqui, né? O dólar hoje está valendo R$4 atualmente, né? Acho que é R$4, tá? Se tu tens 2.500 dólares de banca, se tu fizer 1% da tua banca, é 25, a gente está fazendo praticamente R$100 por dia. Multiplicado em 22 dias úteis de trabalho, como qualquer outro trabalho formal, a grande maioria, né, a gente tem 2.200 de renda extra ao mês, ou até mesmo de salário, dependendo de cada padrão de vida de cada um. Né? 2% da banca é 50. São 4.400. O que eu estou querendo mostrar aqui? Que se trabalhar com porcentagens, tudo fica mais fácil, a gente fica sem medo de operar. Né? Qual o valor que tu vai usar para fazer 25? 25, que é 1% da banca. Não vai quebrar tua banca tu usar 25. Né? E assim, tá, Bruno, mas e referente ao martingale, né? O pessoal pergunta muito sobre martingale. O que tu acha? Cara, é o seguinte. A minha única frase que eu tenho para o martingale, dobrado de valores, tá? Martingale é, sem sombra de dúvidas, o cemitério de contas. Tá? Se existisse um cemitério de contas, o nome dele seria martingale, para opções binárias. Tá? E eu consigo comprovar isso. Se a gente tem uma banca de 1.000, né? Aí o camarada vai lá e joga um 10, né? 1% da banca, né? Beleza. Depois joga 20, perdeu. Joga 60 para recuperar, perdeu. Joga 180 para recuperar, perdeu. Só a soma dessa perda deu 270. Tá? Que equivale a 27% da tua banca. Se eu jogar 10 até o final, em 4 operações, eu vou ter perdido 4. O que equivale a 4% da tua banca. Então, é isso que eu estou querendo tentar mostrar. A diferença de uma para a outra. Né? Por isso que eu digo, não faça de hipótese alguma martingale. Né? Partindo desse princípio, vamos fazer a seguinte análise. Vamos supor que tu jogou 10, né? Saiu 10, então por isso que eu boto negativo. Perdeu. Aí tu jogou 20 para recuperar e ganhou. Se caso a corretora esteja pagando 70%, é 14 reais ou 14 dólares de retorno. Então vai ser 34. Por quê? Vai voltar os teus 20, né, com o lucro de 14 e vai te dar 4 de lucro. Agora a pergunta que eu faço. Acha que vale a pena arriscar 3 vezes a primeira aposta para ganhar 4? Para mim não vale. Agora, se a gente fizer isso aqui, jogou 10, perdeu, jogou 10, ganhou, né? Falta quanto para tu recuperar a primeira perda? 3, né? Aí e arriscando apenas 2 vezes a primeira aposta e não 3 vezes, né? Aí dá um acaso lá, o amigo joga 10, tá tranquilo, acertou. Tum. Tá aqui teus 4. O que eu tô querendo dizer? Se começar com 10, vai com 10 até o final. Se começou com 5, vai com 5 até o final. Tá? É simples isso aqui. Quem trabalha com estratégia com martingale, me desculpa, não, ou está passando essa questão de martingale, está passando algo um tanto quanto arriscado, né? E eu vou falar a palavra certa, errado. Está passando errado. Está passando tudo errado, né? Porque não conheço um que não tenha zerado banca, que não tenha feito martingale. E geralmente o martingale é quando ele afeta o psicológico, né? Afetou o psicológico, ferrou. Eu penso assim, se é pro camarada jogar 10 e perder, e começar nessa lenga-lenga aqui, ó, de
Botar menos 20, botar menos 60, botar menos 60. Meu, pega e joga 100. Porra, Bruno, como assim? É óbvio, porque se eu ganhar, eu vou ficar bem. E se eu perder, eu vou ter perdido 110. O que acontece? É a menos da metade do que esse joguinho psicológico aqui. Tá? Se é pra fazer uma cagada, faz uma cagada grande. Entendeu? Simples assim. Porque tu vai gastar menos. Aí tu vai tomar um susto, vai te pôr no teu lugar e pronto. E tu vai ter gasto 11% e não 27% da tua banca se tu tiveres 1.000. Né? Então, pense com relação a isso. Eu não aconselho fazer martingale de hipótese alguma. Perdeu 10, mas que perca 10 do mesmo valor. Porque talvez 3, 4, no terceiro, quarto martingale tua banca já zerou. A grande maioria é assim. Né? Desse tempo todo que eu venho estudando, desse tempo todo que eu falo com algumas pessoas, é o que acontece. É o que acontece. Bom, essa planilha aqui vai estar disponível. Tá? Esse vídeo aqui eu vou para quem adquirir ele comigo, eu vou passar um link para a pessoa baixar. É um link único. Para cada pessoa que adquirir vai ter um link próprio, certo? Não me importa que vão passar para alguém ou não, isso aí é o que menos me preocupa, tá? Até porque pelo preço que eu vou fazer nem vai valer a pena, né? Então assim, a jogada é a seguinte: gerenciamento, pode ter certeza, uma meta baixa a longo prazo, a probabilidade do sucesso de vocês é muito maior do que tentar fazer de 300 chegar a 1.000, 1.500 no primeiro dia, né? Pode acontecer? Pode, eu não estou dizendo que não. Mas a probabilidade disso acontecer é muito, muito, muito remota. Bom, pessoal, o primeiro módulo aqui está acabado. Já falei sobre o conceito básico de opções binárias, gestão de risco. Outra coisa, limitem quantidades de operação ao dia, né? Começa com 5 operações de valor baixo se tu está iniciando. Bem baixo, até o mínimo que a corretora está disponibilizando. Certo? Começa com um valor mínimo, né, em 5 operações. Se tu errar 3 e acertar 2, sai fora. Não fica tentando. Porque se tu perder a próxima, ferrou. Aí tu vai ter perdido 4, ganhou 2. Não dá certo, né? E a grande chave do negócio é saber sair. Principalmente quando se está ganhando. Não existe essa história, hoje o mercado está bom, hoje o mercado está ruim, hoje o mercado está sinistro, hoje o mercado está isso, hoje o mercado está aquilo. O mercado é tudo igual. Ele se repete a todo tempo. A todo tempo. Né? A gente assiste o mercado financeiro e faz as nossas apostas em um site ou dentro do MT4, como algumas corretoras fornecem aí a ferramenta, mas é tudo igual, é aposta. É aposta. Tu trabalha com o mercado financeiro? Não. A gente observa o mercado financeiro, assim como a gente observa os cavalos correndo e aposta neles. Assim como a gente observa um time de futebol contra o outro, a gente aposta num deles. Pronto. É isso. Acabou o assunto. É a aposta. Quando a gente perde 100% quando perde e ganha 70%, 80% quando ganha, que investimento é esse? Né? O único meio que eu vejo é fazer uma meta baixa a longo prazo, que nem é tão longo, né? Se parar para pensar 3% ao dia, é 6 meses de poupança tradicional resumidos em um dia. Né? Então vamos parar para pensar assim. Se eu colocar R$300 hoje num banco aí tradicional no Brasil, daqui 6 meses eu vou ter 9 se tiver 9. Né? Então, esse ponto de vista é o que eu gostaria de mostrar para quem está estudando, para quem está pensando em entrar em opções binárias. Né? E eu acredito que eu esteja ajudando. Essa é a minha intenção, é só em ajudar. Jamais vou querer fazer alguma coisa que não seja para ajudar
Até porque eu não tive essas instruções quando eu comecei. E se eu tivesse, talvez eu estaria muito melhor do que antes, né? Pessoal, por hoje, encerro o módulo 1, né? Agora mesmo, hoje mesmo, já vou gravar o módulo 2. Vou gravar as estratégias, vou passar as estratégias, mostrar como é que funciona. E seria isso. Um grande abraço a todos e espero que tenha gostado, né? E qualquer dúvida que tiver, obviamente, né, me chamem, tá? E um grande abraço e obrigado por adquirir o curso em vídeo.